Pastor Márcio Nastrini, seja bem-vindo no Espaço Novo Tempo. Pastor Márcio Nastrini é pastor há 34 anos, atualmente trabalha na CPB, Casa Publicadora Batista, brasileira, desculpe. Eu não errei não, pensei que vocês me estão ligados aí, né? Eu errei mesmo. Casa Publicadora Brasileira, editor das literaturas Lições dos Jovens e das revistas Ministério e Ancião. Então é com prazer que nós recebemos o pastor Nastrini aqui. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. A palavra é sua. Deus abençoe. Muito obrigado. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Eu digo que aqui no Espaço Novo Tempo, eu tenho dois gostos em estar, né? O primeiro é rever amigos da Igreja Central do São Dimas, que compartilharam conosco café durante muitos anos. E quando aqui, então, o espaço foi aberto para termos uma nova igreja em Piracicaba, eles se mudaram para cá como pioneiros para começar o trabalho, não é? Temos muitos aqui. Quantos vieram lá da Central do São Dimas para cá? Olha, bastante gente da época aí, né? Paulinho, Celso, Carlinha e um monte de inho e inha a mais, né? E o segundo gosto que eu tenho em vir aqui é quando eu vejo as ameixinhas nos pés aqui atrás. E o pé está carregado. Vocês não cortaram o pé, não é? Ainda bem. Não, mas não vão cortar. Só se for para ampliar a igreja. Aí sim, aí pode cortar, tá bom? Então, lá na minha terra, eles chamam essas ameixinhas amarelas aí, quando estão carregadas, de néspera, né? E a gente gosta bastante. É coisa de mineiro, é bom, não é? Muito bem, minha gente. Nesse sábado, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema do batismo do Espírito Santo e sobre o reavivamento da igreja para o tempo do fim. Esse tema tem sido um tema, assim, muito necessário ao longo dos últimos anos do cristianismo, porque o cristianismo tem se espalhado bastante, mas tem perdido a sua essência, as suas raízes, ao longo desse tempo em que ele já existe. Hoje o cristianismo já disputa o espaço com outras religiões, até mesmo religiões que estão crescendo mais do que ele. Veja, por exemplo, o islamismo, né? Que é o mundo árabe, os islâmicos e etc., que eles saíram da Arábia ali e estão em vários países já. Nos Estados Unidos tem-se a notícia de que o islamismo está crescendo mais que o cristianismo nos últimos 10 anos. E onde outrora havia igrejas, hoje tem mesquitas, como eles chamam as suas catedrais. O cristianismo também tem disputado com o hinduísmo, com o judaísmo, com o shintoísmo, o taoísmo e outras igrejas mais, no sentido de religiões. Então, o que faz com que o cristianismo tenha perdido espaço, esse é o nosso tema, e o que faz com que os cristãos tenham se intimidado diante do crescimento avassalador dessas outras denominações, e não tenham mais aquela pujança, aquela garra, aquele testemunho que era da igreja apostólica, logo depois que Jesus subiu aos céus. Nós precisamos então falar um pouco desse tema no sentido de nos ajudar a nos postarmos como cristãos diante do mundo, que cresce e que vai para várias correntes filosóficas e religiosas, e para que o cristianismo retome a sua força, o seu poder, a fim de finalizar a obra e Jesus vir nas nuvens dos céus. Nessa manhã, o nosso texto básico das considerações está no livro de Atos, no capítulo 2, irmãos. E você pode acompanhá-lo conosco em meio, então, à nossa exposição, tá bem? Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, introdutoriamente. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos
por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o resultado vem no verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse era o resultado de estarem juntos, estudando a Bíblia, orando, comendo junto, compartilhando o que tinham com os necessitados, amparando a todos para que tivessem o mesmo nível de vida e não houvesse dissensões entre eles. E o resultado era que o Senhor dava, pelo Espírito Santo, a eles os conversos. E a igreja crescia e se fortalecia. O que produziu esses precedentes, quais foram para produzir tal resultado, esse reavamento e poder que eles conseguiram no primeiro século fazer com que o cristianismo fosse conhecido em toda a face da terra? As pessoas não eram muitas, era um grupo pequeno de pessoas, talvez 700 a 800 cristãos era o número de membros quando Jesus subiu aos céus. 700 a 800 cristãos. E eles tinham 12 apóstolos, que ficaram para cuidar desses 700 a 800 membros. Mas dizem os historiadores que no fim do primeiro século, no ano 100, toda a terra já havia ouvido falar de Jesus Cristo, do plano da salvação e do cristianismo. Não que eles tivessem aceitado todos, senão Jesus já teria vindo novamente, tão logo ele havia subido ao céu. Mas eles já haviam ouvido sobre Jesus Cristo. De onde veio tamanho poder? O que fez com que eles produzissem tal resultado? É isso que vamos estudar nos momentos a seguir. Quais foram os precedentes desse fortalecimento, desse reavamento da igreja primitiva? Antes de subir aos céus, Cristo deixou uma orientação a eles. Aqui está a primeira base de todo esse poder. Jesus deu duas recomendações a eles. A primeira nós vamos encontrar no livro de Atos, no livro de Lucas, um pouquinho para trás do livro de Atos. Acompanhe comigo, no livro de Lucas, no capítulo 24, versículos 48 e 49. Lucas 24, 48 e 49. Aqui foi a primeira orientação de Jesus. Quando ele teve o último momento na terra, antes de subir aos céus, ele deixou uma recomendação em forma de orientação aos seus discípulos, aos líderes da igreja cristã. Verso 48, ele diz assim: vós sois testemunhas destas coisas, quer dizer, de tudo que havia acontecido, dos milagres, da morte, da ressurreição, de tudo que envolvia o ministério de Cristo. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. No entanto, permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a primeira orientação de Cristo, qual foi? Pedro, você é muito afoito, Pedro. Você é um indivíduo imediatista, Pedro. Você quer resolver tudo na força, no braço, como a gente diz entre aspas. Você acha que no argumento e na força você vai solucionar as coisas. Você precisa permanecer, mudar o seu ser antes de eu poder fazer algo por intermédio de você. Permaneça em Jerusalém, até que o Espírito Santo tome conta do seu coração, Pedro. Mateus, você foi um indivíduo que extorquia os seus irmãos. Você era um fiscal da Receita, Mateus, que roubava os impostos em benefício próprio. Você ficava com muito da parte desses impostos.
Se você sair agora para falar de Jesus Cristo, da salvação, que moral você terá perante as pessoas? Então, Mateus, fique aqui, até que do alto o Espírito Santo transforme você, e quando você for falar, eles vejam que você é uma nova criatura. E Jesus foi dizendo a cada um deles: permaneçam em Jerusalém, não saiam afoitos, apressadamente, para fazer o trabalho e pregar sobre o reino de Deus, porque vocês não serão bem aceitos na sociedade. O impacto da mensagem de vocês pode ser até negativo e não positivo. Então, a primeira orientação de Cristo antes do ide foi o ficai. Antes do sair foi o permanecer. E a igreja precisa aprender isso hoje. Muitas vezes nós temos projetos, e eles são bons, precisamos ter como igreja, como instituição, como organização. Se não os tivermos, qual o objetivo da nossa existência? Mas nós não podemos sair para os projetos, para as arrancadas missionárias, para o trabalho, para as missões, sem antes permanecer, para ter o poder do Espírito. Senão o trabalho é inócuo, ele não vai ter um resultado positivo. Ele vai ser como palha ao vento, apenas uma arrancada e depois ela vai embora e se acaba. Esse foi o princípio daquele poder que eles tiveram lá em Atos capítulo 2. A segunda recomendação que Cristo deu fica no livro de Atos, e nós a encontramos aí, Atos capítulo 1, um capítulo anterior ao 2, Atos capítulo 1, e os versículos 3 a 5 agora. Após dizer, permanecei, ficar em Jerusalém, até que do alto cumpra-se a promessa do Espírito Santo em vós, Jesus dá a segunda orientação. Atos capítulo 1, versos 35, versos 3 a 5, desculpe. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e incontáveis maravilhas, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Por quê? Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, Jesus, quando ressuscitou, não subiu imediatamente ao céu, definitivamente. Ele subiu naquele domingo numa ascensão que a teologia bíblica chama de ascensão temporária. Olha que curioso, a igreja cristã praticamente não fala dessa ascensão temporária, só fala da ascensão definitiva depois de 40 dias na terra. Jesus ressuscita naquele domingo pela madrugada, sobe ao Pai. Por isso que quando Maria Madalena encontra com ele, ele diz, não me toques. Lembra daquilo? Porque ainda não subi ao Pai. Ele sobe no domingo ao Pai, recebe a aprovação do seu sacrifício, volta para a terra, encontra os discípulos reunidos e daí ele diz a Tomé agora, toca aqui e veja se não sou eu mesmo. Porque para Maria Madalena ele disse, não me toques ainda, e para Tomé ele disse, toca aqui, coloca o teu dedo e veja se não sou eu mesmo. Porque ele teve uma ascensão temporária antes da definitiva. Naquele domingo ele sobe ao céu, recebe a aprovação do Pai, desce novamente, encontra os discípulos reunidos com medo, orando no cenáculo, e ele se apresenta no meio deles para confortá-los. Mas daí ele fica na terra, quantos dias diz a Bíblia? 40 dias, depois da sua ressurreição. E na terra ele anda entre os discípulos, ele anda entre os cristãos que ele havia granjeado com o seu ministério, e eles haviam se convertido, e ele conforta a todos eles, dizendo que um dia ele voltaria para buscá-los para o reino dos céus. E nesses 40 dias ele dá a segunda orientação,
vocês agora não podem fazer o meu trabalho sem antes serem batizados pelo Espírito Santo. O que ele quis dizer com essas duas orientações? A primeira, receber o Espírito, é provocar em nós uma mudança de mente, reviver, reavivar, reavivamento, quer dizer, viver novamente, com mudança de mente, com uma mente transformada, um novo ser. Então, primeiro, para que isso aconteça, eu preciso da conversão e da atuação do Espírito Santo em meu ser, em minha mente, para transformar-me em uma nova criatura. Mas ser batizado com o Espírito Santo quer dizer o uso do Espírito Santo durante a minha vida, na trajetória de santificação, que dura a vida toda. Então Jesus disse: vocês tiveram o primeiro momento, vocês foram convertidos, e o Espírito Santo, quando você se converte, vem a você como penhor, como selo. Você está selado, transformou em nova criatura, foi selado pelo Espírito Santo, separado do mundo. Mas agora você precisa ser batizado diariamente no Espírito. É isso que ele ensinou e orientou a igreja para que tivesse poder. Ao estudar as Escrituras, ao ter sua oração com Deus, ao frequentar a igreja, ao testemunhar, está sendo batizado no Espírito Santo. Apenas um parênteses aqui, irmãos. As igrejas pentecostais e nossos irmãos evangélicos fazem uma exegese, uma interpretação errônea desse texto, quando diz que quando eu aceito Jesus, eu sou batizado nas águas. E você que vem, talvez, de família pentecostal, tem aprendido assim. E quando eu falo línguas ou pratico milagres, eu fui batizado no Espírito. Mas acontece que eu recebo o Espírito Santo quando? Antes mesmo de ser batizado. Porque é o Espírito Santo que me induz a aceitar a Jesus Cristo. Eu não recebo o Espírito Santo depois, eu recebo antes. Porque se ele não tocar em mim para me arrepender, para eu me arrepender e ser perdoado dos meus pecados, eu não vou desejar ser batizado e transformar e aceitar a Cristo. Então há um erro teológico aqui que os nossos irmãos evangélicos cometem nesse texto, de separar dois batismos, o batismo da água e depois o batismo do Espírito. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina que eu recebo o Espírito Santo até mesmo antes de me converter, porque é Ele quem me leva à conversão. Agora, após converter, depois de ser selado e ter o penhor do Espírito, eu preciso andar nele. E andar nele significa ser batizado por Ele cada dia. Isso se chama santificação ou crescimento na graça. E é obra de uma vida toda. Ninguém nasce no reino de Deus com 20 anos de idade. Nasce? Não. Ninguém nasce no reino de Deus com 40 anos de idade já sabendo tudo. Nasce? Não. Nós nascemos como novas criaturas. E como é que é um nascimento? Eu nasço como um bebê. E se eu nasço como um bebê, eu preciso crescer agora na graça, na santificação, ser batizado diário pelo poder do Espírito. Por quê? Porque primeiro eu vou aprender a engatinhar, depois eu vou aprender a andar, depois eu vou crescer, depois vou ser adulto na fé. E enquanto sou criança, aprendo a engatinhar e andar, eu vou esfolar os meus joelhos, cair, bater a cabecinha, ter machucamentos, ter ferimentos. E é assim o cristão. Acontece que muitas vezes nós olhamos para um recém-batizado e queremos que ele seja adulto na fé de 30 anos. Mas temos que lembrar que ele recém-converteu-se. Ele nasceu como um bebê, agora ele vai crescer na graça do Espírito Santo. É uma vida toda deixando vícios, costumes, deixando coisas que desagradam a Deus, não é da noite para o dia. Então a igreja precisa ter paciência com esses novos bebês da fé, porque eles estão sendo batizados diariamente no Espírito Santo, até chegar em harmonia do corpo de Cristo. Então, nessas duas orientações, Jesus colocou na igreja primitiva ou apostólica o poder de ser o que ela foi no primeiro século. Porque eles continuaram firmes na fé depois que Jesus subiu aos céus, estavam sendo batizados diariamente do Espírito Santo ao estudar as Escrituras juntos, orarem, comungarem juntos
e as necessidades não existiam, porque um socorria o outro. E essa igreja foi tão poderosa no testemunho que o Espírito Santo é que mandava as pessoas para a igreja. O que fizeram até o cumprimento desta promessa? Veja que Jesus andou com eles depois da ressurreição, olha que cálculo interessante, 40 dias, diz aqui o livro de Atos. Durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino dos céus, diz o verso 3 de Atos capítulo 1. E daí, quando ele diz, vós sereis batizados com o Espírito Santo, verso 5, não muito depois destes dias. Impressionante, eles se consagraram tanto e eram tão dedicados a Deus que o Espírito Santo os possuiu 10 dias depois. 10 dias depois eles tinham um poder tão grande que eles chacoalharam o mundo. É um espaço de tempo muito pequeno para a consagração, para a santificação, mas isso mostra a inteireza de coração com que eles abraçaram a fé, o cristianismo. E é isso que falta para o cristianismo hoje, essa honestidade, essa inteireza de coração, não coração pela metade ou parcial. 10 dias depois ocorre o fenômeno fantástico chamado o quê? Pentecostes. Vamos a Atos capítulo 2. Jesus anda com eles 40 dias depois da ressurreição. Penta quer dizer 50. Pentecostes, festas dos 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a Páscoa, eles comemoravam a festa dos primeiros frutos. E eles ofereciam a Deus aquilo num culto especial de uma festa chamada Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Jesus andou 40, 10 dias depois ocorre o Pentecostes, no 50º dia. E o que acontece aí? Em Atos capítulo 2 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja a união da igreja. Não estava um aqui, outro lá, outro acolá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, verso 2, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Qual foi o resultado? Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, algumas coisas aqui para que nós entendamos. Depois que Jesus subiu aos céus e disse a eles, permanecei, eles obedeceram. Eles não saíram pregando afoitamente. Então, eles foram obedientes à ordem de Cristo. Revestidos agora do poder do Espírito Santo, porque oravam, estudavam as Escrituras e estavam todos em união, não em dissensões, brigas ou intrigas, de repente acontece o fenômeno da descida do Espírito Santo de maneira literal sobre eles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar outras línguas. Então, alguns pontos aqui que também há divergência no cristianismo. Em primeiro lugar, não eram línguas estranhas. Como dizem algumas igrejas, quem fala língua estranha fala anjos, porque aqui no decorrer do capítulo 2 diz que estavam entre eles egípcios, cretenses, árabes, etc, etc, e os ouviram falar na sua própria língua. Então eram idiomas, não eram língua estranha, de entrecortado de palavras, mas eram idiomas. E eles falaram no idioma daquelas pessoas que estavam ali, porque na grande festa de Jerusalém vinham caravanas de turistas. Mesmo que não era judeu, vinha para a festa. É agora uma grande quermesse, uma grande festa que tem, que as pessoas vão em determinados lugares. E então eles iam lá para fazerem parte das comemorações, degustarem os alimentos que lá eram servidos, e as hospedarias ficavam lotadas. E Deus aproveitou esse momento para derramamento do Espírito Santo, porque ali era um momento ímpar,
em que havia nações representadas. Havia ali mais ou menos 17 nações representadas. Aí você vai dizer, mas pastor, mas eles só eram 12 apóstolos, como é que falaram 17 idiomas? Ah, meu amigo, você tem que lembrar que muitos ali falavam outro idioma, além do idioma nativo. Aqui você tem o Brasil que fala português, mas todos os outros países da América do Sul falam o quê? Falam espanhol. Então havia várias nações, 17, mas cada um falou na língua, que às vezes 2 ou 3 nações entendiam aquela língua. Não precisava falar em 17 idiomas diferentes. Outra coisa, o dom foi no falar, o dom não foi no ouvir. Nós temos a ideia que eles começaram a falar em aramaico ou grego e chegava aos ouvidos das pessoas na língua de cada estrangeiro, mas não era assim. A Bíblia diz aqui no verso 14 que o pregador foi um só dos 12. Os outros foram tradutores dele. Veja só o verso 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento. Então, como é que foi a história? As pessoas estavam lá naquela grande festa, reunidos. Imagina uma Oktoberfest ou alguma outra coisa como essa, não é? Estava lá milhares de pessoas. E Pedro se coloca num palco lá, ou num palanque, e os 11 se colocam, 5 de um lado, 6 do outro. E Pedro começa a pregar e os outros a traduzirem, cada um no idioma das nações que ali estavam. Então o dom foi no falar, não foi no ouvir. E as pessoas começaram a se aglomerar. Diz que houve grande confusão, porque os ouviam falar na sua própria língua. Por quê? Porque se você falasse árabe e estivesse traduzindo para mim em árabe, eu corria para ficar diante de você. O outro estava falando em cretense, eu corria aqui. O outro estava falando em sirineu, eu corria lá, para ficar em frente ao discípulo que estava traduzindo Pedro na minha língua. Foi esse o Pentecostes. E o que ocorreu? Qual foi o resultado desse fenômeno fantástico da descida do Espírito Santo? Você confere comigo aí, então, no verso 41. Atos 2, 41, do resultado do poder do Espírito Santo que tomou conta desses discípulos. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o poder do Espírito Santo quando toma conta de um grupo comum de pessoas, pescadores, quase iletrados, a maior parte deles, anônimos, sem ter status, sem ter cursos, sem ter diplomas, e tomou conta deles de tal maneira que um sermão levou à conversão quase 3.000 pessoas. Quando nós, como igreja, com métodos eletrônicos de última geração, às vezes não conseguimos 10 pessoas para Cristo em um ano. Essa é a diferença. O Espírito Santo pode fazer por nós em um minuto o que levamos a vida inteira sozinhos para fazer. Por isso a igreja precisa do batismo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para terminar a obra e Jesus voltar em breve. Esse fenômeno também tem algo que nós precisamos deixar claro aqui, que é o verso 4 do capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito. O que significa isso? Muitas denominações cristãs creem que o Espírito Santo é como uma energia, como um combustível, ou como o vento ou ar que enche um balão. Assim, quando eu tenho consagração em minha vida, eu oro, eu leio a Bíblia, eu venho à igreja, o Espírito Santo vai me enchendo como um tanque de gasolina. Põe 1/4, metade, 3/4, o tanque inteiro. Mas o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Lembre-se que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, o que é estar cheio do Espírito?
Estar cheio do Espírito significa o tanto que eu uso dele em minha vida. Há momentos da vida que eu estou tão fraco na fé que eu uso praticamente 1/4 do tanque do poder do Espírito Santo que está em mim. Ele já está lá. Eu estou com o tanque cheio do Espírito Santo. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo total, a pessoa do Espírito. Mas o uso que eu faço dele faz de mim uma pessoa vazia pela metade ou cheia do Espírito Santo. Essa é a diferença entre batismo no Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. E as pessoas, às vezes, confundem essa questão, achando que eu somente estou cheio do Espírito Santo quando eu falo línguas estranhas, faço milagre, faço orações poderosas, então estou cheio do Espírito. Não é assim. Você está cheio do Espírito desde que você se converteu. Ele está em você. Agora, o uso que você faz dessa plenitude é que é diferente. Você pode usar um pouquinho, pode usar de total, e Deus pode fazer com que você use pouco ou muito, depende do seu relacionamento com Cristo e com Deus. Se o meu relacionamento com Cristo é diário, é constante, e com Deus ele é íntimo, eu estou usando a capacidade máxima da plenitude do Espírito. Agora, Deus também podia, em certas épocas, e Ele faz isso ainda hoje, tomar pessoas comuns e enchê-las do Espírito Santo para uma tarefa. Isso aconteceu, por exemplo, com o artífice dos utensílios do templo, chamado Bezalel. Deus tomou Bezalel e encheu com o poder do Espírito Santo para que ele produzisse as bacias, os vasos, os utensílios de ouro, prata e bronze. Deus tomou, às vezes, profetas e encheu do Espírito Santo para uma determinada tarefa. Então, Ele pode tomar você para uma determinada missão e encher na plenitude do Espírito naquele momento, para que você use o Espírito que está em você, na sua capacidade máxima, para um determinado fato, como foi no Pentecostes. Agora, irmãos, se isso aconteceu no Pentecostes e Pedro, com um sermão e os 11 traduzindo, eles conseguiram aí praticamente 3.000 pessoas, quase. Depois do Pentecostes, como é que ficou a igreja? O Pentecostes ocorreu ali aproximadamente, não é? Naquilo que nós chamamos no ano 31 da era cristã, que foi o ano que Jesus morreu. Do ano 31 ao ano 100, que a igreja foi poderosa, a igreja primitiva ou apostólica, como chamamos, como é que eles permaneceram nesse reavamento? Será que eles diminuíram? Será que eles aumentaram esse reavamento? Será que eles tinham o poder do Espírito ou não? Pelo que nós lemos na Bíblia, sim. Mas o que eles fizeram para permanecer com esse poder? É isso que nos interessa. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, que foi nossa leitura introdutória do texto-chave, diz assim: eles perseveravam no estudo da doutrina, portanto, no estudo da Bíblia, na comunhão, estavam juntos, e nas orações. Isso, então, foi o segredo. Agora, aqui também no verso 43 e 44, menciona outro fator. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Como é que é estar unido na igreja? Como é que nós conseguimos, quando estamos todos sentados assim, como no sábado de manhã, ou outro culto da igreja, parece que estamos todos unidos, porque estamos juntos, mas união não quer dizer ajuntamento. Eu posso estar ao lado de uma pessoa, mas não me dar com ela. Isso acontece na igreja. Por exemplo, num dos distritos em que fui pastor, aqui no leste de São Paulo, aconteceu algo surpreendente um sábado à tarde, quando estava chegando para a Santa Ceia. Nós havíamos acabado de fazer uma semana de oração, e eu ia chegando para a Santa Ceia, era 4 da tarde, 16 horas. A igreja já estava cheia, cantando, e eu estava ali vendo alguns últimos detalhes com os anciãos para entrarmos para a mesa da Santa Ceia.
E chegou um irmão com a sua esposa, e esse irmão chegou atrasado. E lá havia 2 portas de vidro, que eram fechadas enquanto estava acontecendo o programa, e só abria nos intervalos das partes. E então o diácono estava à porta ali, daquela porta de vidro, para abrir para esse irmão e a esposa que estavam adentrando. E ele parou e disse: tem algum lugar aí? Perguntou para o diácono. E o diácono então olhou, o lado da frente sinalizou, como muitas das nossas igrejas fazem, disse: olha, aqui tem 2 lugares. E esse irmão então, eu estava atrás dele, ele não me viu. Ele disse assim para o diácono: aonde é? É lá, ó, na fileira lá, terceira, do lado direito. Ih, mas perto daquele irmão lá, com ele eu não me assento não. Ele estava chegando para quê na igreja? Uma santa ceia. Lugar em que todos devem estar o quê? Unidos. E o que ele fez? Separação. Não, perto daquele lá eu não me assento não. Veja outro lugar para mim. Irmãos, esse é o Espírito, às vezes, que impede o Espírito Santo de tomar poder da igreja. Impede o Espírito Santo, porque às vezes nós estamos artificialmente juntos, mas nós não estamos unidos. Nós não andamos na mesma direção, com os mesmos propósitos. Há dissensões, lutas, intrigas entre nós. O Espírito Santo não pode tomar conta de uma igreja, não pode dar poder a uma igreja se ela não estiver unida no mesmo propósito. Aqui a Bíblia diz que eles tinham poder porque estavam todos juntos, no mesmo lugar, estudando, orando, e tinham todos o mesmo pensamento. Talvez o cristianismo seja fraco por causa das suas desavenças e intrigas internas hoje, e as pessoas vendo isso não queiram se tornar cristãs também. 45 e 46 de Atos 2, diz que eles tinham outro segredo: eles eram solidários com aqueles que tinham necessidade. E o verso 47 diz o resultado: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando Cristo andou aqui nessa terra, Ele nos deixou um exemplo de uma vida de consagração para ter o batismo do Espírito Santo. Há um texto que eu gostaria que projetasse aqui agora, e esse texto é do Desejado de Todas as Nações, em que nos mostra como era a vida de Jesus, porque ele tinha tanto poder para operar milagres, porque ele tinha tanto poder para espantar o mal, afugentar o mal, e porque ele conseguiu ser o Cristo humano que ele foi na terra, sem cometer um pecado sequer, durante todo o tempo que ele viveu neste mundo. Ellen White, aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 90, ela diz o seguinte: Jesus parecia como alguém separado, ou seja, separado da terra, do mundo. Sua felicidade estava nas horas em que ficava a sós com Deus e com a natureza. Sempre que tinha esse privilégio, afastava-se do ambiente do seu trabalho e ia ao campo para meditar nos verdes vales e manter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Notem agora, o nascer do sol frequentemente o encontrava em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Dessas horas tranquilas, voltava para casa a fim de retomar seus deveres. Qual era o segredo de Cristo? Era esse. Ele se afastava de tudo. Ele se destituía de todas as preocupações, deixava a agenda de lado, separava um tempo para comungar com o Pai. E depois ele voltava fortalecido para os embates do dia. É uma coisa simples de fazer, mas muito difícil de praticar. Muito difícil de praticar. Mas aí estava o segredo de Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 1, 35 a 38, diz que eles começaram a procurar Jesus por todos os lados, porque havia uma multidão esperando para ele pregar. Mas diz que Jesus estava a sós orando, quando ainda fazia escuro, Marcos 1, 35 a 38. Fazendo ainda escuro, ele estava num lugar deserto, como falou Ellen White,
orando, e os discípulos buscando, onde está o mestre? Onde está? Não encontramos, onde ele está? Estava sozinho, isolado, orando, meditando. E quando eles o encontraram, eles disseram assim: todos te buscam. Você não vê a multidão aí? Ei, você é ídolo deles agora. Eles queriam dizer isso. Você é o popstar deles. A multidão está aguardando, vai começar o show, você vai começar a pregar. Ele disse: vamos agora às aldeias vizinhas, porque para isso vim ao mundo, para trazer a salvação. Ele disse: vamos agora. Antes ele precisou se preparar, estar com o Pai, em oração e meditação, ter poder para depois ter resultado na sua pregação. Queridos irmãos, esse é o segredo de tal poder e de santificação. O verdadeiro avivamento que a igreja precisa hoje tem que passar por essa busca, essa experiência individual de cada um de nós, não coletiva. Reavivamento, reviver, tornar a viver, reavivar, mas com uma mudança de mente. E isso vai produzir a reforma, que é uma mudança de atitude. Você jamais vai conseguir uma reforma sem antes ter o reavivamento. Mas se você tiver um reavivamento verdadeiro, isso vai provocar uma reforma. Reavivamento é mudança de mente, do ser. E reforma de vida é mudança de atitude para a vida. E o que a igreja precisa hoje é do reavivamento primeiro, para então desencadear uma reforma de vida, de atitude, de ação na vida. Como receber? Finalmente nós poderíamos encerrar com essa parte. Como receber esse poder? Como receber essa santificação? Como obter isso? A Bíblia chama isso de chuva serôdia, que é algo que nós vamos precisar no tempo do fim para terminar a obra de Deus. A irmã White diz que lá no Pentecostes foi a chuva temporã, uma chuva pequena, de curta duração, que caía no plantio da colheita em Israel. Ela caía por março, abril, mais ou menos, e demorava ali alguns dias de chuvisco para germinar a semente que acabara de ser plantada. Mas para terminar a obra, ela diz que nós vamos precisar de chuveiros de água, que a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, caía mais ou menos em setembro, outubro em Israel, que era para amadurecer o grão e fazer a colheita. Essa chuva era torrencial, ela caía mais ou menos 6 semanas, 4 a 6 semanas, um chuveiro de água, e daí amadurecia o trigo, a cevada e todos os outros cereais, porque depois saiu um sol intenso, forte, e eles colhiam então o cereal viçoso. Moete diz que assim como a chuva temporã, a chuva serôdia será muito maior em seus efeitos, e cada um será revestido desse poder, e crianças pregarão e milhares se converterão com a pregação de uma criança, quando esse chuveiro de bênçãos vier, e então Jesus virá para a colheita final aqui nesta terra. Como receber, como conseguir? A nossa meditação deve ficar com esse texto em mente, João capítulo 15, versículo 1 a 5. Aqui está a maneira, aqui está a chave para conseguirmos esse poder, o reavivamento, a reforma e a igreja ter poder no tempo do fim. Foi Jesus quem nos ensinou e nos orientou como poderíamos ser poderosos no tempo do fim para a finalização da missão. João 15, 1 a 5. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é a maneira? Permanecer em Cristo, como o ramo está ligado à videira e produz os cachos de uva. Joãozinho era um garoto muito levado, e essa história é curiosa, uma historinha curta, mas que tem uma lição espiritual muito grande para nós, em relação a isso que Jesus deixou. E certo dia,
a mamãe preocupada que o papai estava viajando e havia plantado uma macieira no fundo da casa. Era o único pé de maçã. E como o papai iria chegar, ela estava cuidando muito de uma maçã, que era o primeiro fruto daquela macieira, pequenininha ainda. E ela foi ao supermercado e disse assim para Joãozinho: Joãozinho, não vá jogar bola no quintal com seus colegas, viu? Porque se você der uma bolada na macieira, vai cair aquela maçã que está amadurecendo. E eu quero guardá-la, preservá-la. Eu coloquei até um saquinho de papel nela, para que quando o papai chegue, aquela maçã seja mostrada a ele. Ele plantou essa macieira. Tá bem, mamãe, mas sabe menino levado como é. A mamãe então logo saiu para o supermercado, ele já chamou o Pedrinho, o Carlinho, o Fernandinho, já colocaram 2 chinelos de gol livre, um para lá, outro para cá, e toca jogar bola. E de repente o Carlinho deu um chute muito forte e pem na maçã. E a maçã caiu da macieira. Pedrinho disse: eu não fui culpado, foi o Carlinho. Fernandinho também disse: já estou indo embora. E Joãozinho ficou com a culpa. E ele disse: o que eu vou fazer agora? Minha mãe vai chegar e eu vou entrar no chinelo. E eu tenho que fazer alguma coisa. E ele ficou apavorado. E ele foi lá, tirou a maçã então do saquinho, e ele fez algo que a mamãe jamais desconfiaria. E a mamãe chegou, guardou as compras e disse: Joãozinho, tudo beleza? Tudo certo, mamãe, tudo certo. E ela olhou na macieira, a maçã estava lá, certinho. Ela disse: que bom, você obedeceu a mamãe, parabéns, aqui está um chocolate para você. É veneno, mas ela trazia. Aqui está um chocolate para você. 70% de cacau, sem açúcar. E deu para ele: ah, que legal, mamãe. E o papai demorou para chegar, e passaram-se os dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, a mamãe percebeu uma coisa: lavando a louça ali na cozinha, ela percebeu que a maçã não amadurecia, estava sempre verde, e o saquinho não estava lá mais. Mas por que essa maçã não amadurece? O que está acontecendo? E ela foi até o quintal, chegou bem perto da macieira, e para sua surpresa, quando ela chegou, a maçã estava cheia de bichos. E ela aproximou mais para ver o porquê daquilo. Ela viu a façanha do Joãozinho. Ele havia pego o cabinho da maçã, amarrado com uma linha de anzol de pescar, e a amarrou então no galho da macieira. A maçã estava junto à macieira, mas ela estava ligada artificialmente, porque ela não fruía a seiva vital para se desenvolver. Muitos de nós, às vezes, estamos bem pertinho de Cristo, frequentamos a igreja, estudamos a Bíblia, mas nós fazemos isso formalmente. O Espírito Santo não pode habitar num coração formal, que não seja sincero, que não seja íntegro. Às vezes temos algumas coisas ainda a deixar de lado. Nós não estamos fruindo, nem usufruindo a seiva que precisamos para a maturidade, para a santificação. E eu quero colocar mais um texto aqui para vocês verem o que acontece nesse sentido. Esse texto mostra para nós que nessa vida de santificação artificial, o diabo muitas vezes pode nos usar de maneira errada para nos desencaminhar e para nos levar longe de Cristo. E assim, estando perto dele, frequentando a sua igreja, muitas vezes nós deixamos de ser cristãos verdadeiros, somos cristãos artificiais. Vamos colocar esse texto aqui para que nós possamos lê-lo. Esse texto é muito importante porque ele fala a todos nós dessa questão vital da santificação. Diz: qual foi o resultado? Um antes, por favor. Isso. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo? As boas novas do Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todos os lugares. Pode passar? De maneira idêntica, Deus pode atuar poderosamente quando as pessoas se entregam ao controle de seu Espírito. A promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo.
Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com os seus seguidores até quando, irmãos? Até o fim. E a promessa do Espírito Santo não ficou limitada àquela época. E essa última tela, por favor, pode passar. O tempo decorrido não mudou a promessa dada por Cristo. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça deixam de fluir para a terra. Vamos ler juntos agora essa última parte? Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque ela não é valorizada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Amém. Que ao cantarmos esse último hino, para que Deus nos conceda o Espírito Santo nessa manhã e em nossa vida, tenhamos sempre em mente que o poder está disponível a cada um de nós, mas que antes é necessário um reavamento íntegro, genuíno do nosso ser, para que, batizados pelo Espírito Santo, recebendo a chuva serôdia, nós tenhamos progresso com a obra, tenhamos progresso individual, coletivo, organizacional, a fim de que saiamos logo desse mundo e Jesus nos leve para o reino dos céus. Amém. Vamos levantar, vamos cantar com entusiasmo, rogando a Deus nesse apelo, esse poder em nossa vida. Saiamos daqui felizes, contentes hoje, porque nossos pecados foram perdoados. Estamos limpos de coração pela palavra, pelo poder de Cristo em nossa vida. E roguemos a Ele diariamente que nos dê esse poder para testemunhar. Santo Deus e Pai, agradecemos imensamente o dom da vida. Louvamos o Teu nome, porque apesar dos nossos pecados e nossa condição, Tu nos dás o arrependimento, o perdão e a graça maravilhosa que é infinita. Reveste-nos agora com o poder do Espírito Santo. Temos muitos desafios pela frente. Em nosso dia a dia, às vezes falhamos, às vezes temos medo,
estamos intimidados em proclamar a Tua palavra, até mesmo em falar que somos cristãos às vezes. Mas, Pai, que esse poder nos revista, que Ele revista essa igreja, a sua liderança, o seu pastorado, os seus membros, e acima de tudo, que testemunhemos como a igreja primitiva, para que juntos alcancemos o resultado que o céu deseja de cada um de nós. Se há algum mal em nós, se há alguma coisa a deixar e abandonar, que o Espírito Santo nos dê poder e nos capacite para tanto. Abençoa as famílias, as crianças, os jovens, para que sempre andem nos teus caminhos e que tenham a graça infinita em seu coração. Pedimos tudo em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor.